Então, tal que, para falar de early stage, que é a vantagem de se posicionar, esse é muito importante para você que, de repente, fica se perguntando qual que é o indicador que eu devo saber para me posicionar num projeto no início. A gente vê que, dentro do mercado de cripto, a gente teve a farra dos ICOs, né? A gente teve um movimento do mercado de cripto onde surgiu muita coisa, surgiu muita loucura, e a galera ia correndo para se posicionar, achando que ia pegar o próximo Bitcoin, a próxima Ethereum, e no final das contas a gente viu que muita coisa virava fumaça, virava pó, porque muitas vezes nós não tínhamos como fazer uma análise criteriosa dos projetos, sempre foi muito difícil de você analisar. Então, hoje a gente tem especialistas aí dentro desse mercado, não só que enxergam o mercado como investidores e como, né, mentores, mas também uma pessoa que trabalha dentro de exchange, trabalha dentro de corretoras. Então, o Gui, que vai estar aqui conosco, ele tem uma visão um pouco mais macro disso que a gente vai falar agora, de projetos que entram na sua fase inicial e se são boas oportunidades ou não. Não quer dizer que um projeto está dentro de uma Binance, está dentro de uma Bybit, que ele vai ser garantia de sucesso. Então, tem, dentre outros pontos, né, a gente vai ver de uma visão de quem é do mercado e uma visão de quem está construindo o mercado. Então, Ale Bianchi chega para cá, salva de palmas. Will Grazioli, de novo. Guizão, chega para cá. Eu de novo aqui. Palco é de vocês. Valeu, Fredão. Como o Fred comentou, né, a ideia desse talk aqui é falar de early stage adoption, né? Então a gente vai falar um pouquinho de... Eu, vindo do mercado financeiro tradicional, vou trazer números para vocês, estatísticas, do quão cedo a gente ainda está no mercado cripto, mas a gente está cedo num ponto crucial de virada, né? E a gente tem o Gui, que é o diretor comercial da Bybit, Brasil e Portugal, que vai ajudar vocês a entender um pouquinho dessas adoções de cripto. E o Ale, obviamente, que é um cara que todo mundo conhece, tem uma comunidade gigantesca, é trader, tem escola de programação, enfim, todo mundo vai se apresentar aqui. Para começar, só para falar um pouquinho de mercado, né, a gente tem hoje mais ou menos 8% do mundo usando criptomoedas já, são 650 milhões de pessoas. E a próxima barreira a ser vencida é 1 bilhão de usuários, né? Eu acho que é uma barreira importante, tendo em vista que uma parte do mundo ainda não tem nem conta em banco. Acho que 20%, 30% do mundo não tem nem conta em banco ainda, e a gente está chegando perto de 1 bilhão de pessoas que usam cripto, né? Então, vou deixar uma pergunta e já vou pedir para vocês se apresentarem. Em quanto tempo vocês acham que a gente chega em 1 bilhão de usuários? Quem quiser começar, fica à vontade. Eu vou me apresentar aqui primeiro. Eu sou Alexandre Bianchi, sou criptoinvestidor e empresário desde 2017. Eu entrei nesse mercado, o Bitcoin valia 3, 4 mil dólares. Então, era um nenenzinho ainda. E aí, com meus treinamentos, acelerador cripto, starter cripto, a gente atingiu mais de 15 mil alunos. Sou autor do primeiro livro no Brasil para criptotraders, o Manual do Criptoinvestidor. Na mentoria Rentabilidade Extrema, a gente começou a ensinar tokenização imobiliária na parte de investimento. E na parte de programação blockchain, eu criei a FX Academy, que hoje é a maior plataforma de programação blockchain e tokenização da América Latina. Atuo também como investidor anjo na Web3 Valley e agora consultor blockchain, influencer na Inations, que para mim vai ser um projeto unicórnio, não tenho dúvidas sobre isso. Em quanto tempo a gente chega em 1 bilhão? Cara, aí é o seguinte, 1 bilhão de usuários, né? Então, quando eu comecei no mercado em 2017, a gente tinha 30 milhões de usuários só, em 2017. E aí a gente precisa saber o que foi fazendo os usuários aumentar, o que foi chamando os usuários para o mercado de Bitcoin, para os investidores, né? Eu posso falar que foi os investidores institucionais. Então, em 2017, no final daquela alta lá, entrou CME, CBOE, onde todo mundo achou que ia explodir, derreteu, né? E aí foi o primeiro passo. Logo depois foi a BACT, em 2019. Depois teve outros eventos também. Depois veio Tesla, né? Tesla, para mim, foi game changer. Veio... Cara, mudou total.
Então, depois veio a MicroStrategy com milhões e milhões de compras de Bitcoin a cada mês, cada derretimento do mercado, MicroStrategy vai e compra mais, né? É bizarro. Então, por que é importante os investidores institucionais entrar no mercado para o mercado subir e outras coisas? É o marketing e a credibilidade, como se fosse um carimbo. Caraca, Tesla comprou, Elon Musk, olha a comunidade que ele traz, olha o carimbo que ele traz. MicroStrategy, empresa do S&P 500, multimilionário, é como se fosse um carimbo, entendeu? Então, para mim, cara, o investidor institucional é um grande game changer que faz toda essa roda girar. Claro que o investidor pequeno, o investidor de varejo ajuda muito, né? Óbvio, o mercado só formado por baleias não dá, né? Então, o pequeno investidor é muito importante ter também, mas para mim o investidor institucional é, cara, é o game changer. É o que faz a diferença, né? Gui, conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Olá, boa noite. Meu nome é Guilherme. Bom, eu estou 3 anos já nessa jornada de tocar uma operação, né, de cripto, Bybit. Eu tenho um background de finanças, estudei fora, morei vários anos nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e trabalhei no mercado financeiro. Né, então, basicamente, eu sou novo em cripto, né, mas eu acho que eu estou numa operação muito grande, vamos dizer assim, e intensa. Então, 3 meses de cripto dentro de uma exchange, eu acho que são anos. Né? Eu acho que, na verdade, se eu posso dizer, o aprendizado que a gente tem em 3 meses é o aprendizado que a gente teria num ano normal. Né? Tanto inovação, tanta mudança que a gente tem dentro de uma exchange. E aí, a pergunta, né? Eu acredito... Opa, ligou aqui. Bom, voltou. No meu ponto de vista, eu acho que nós já tivemos alguns marcos grandes de institucionais. Concordo que a adoção do mercado financeiro ainda é fraca, mas a gente já tem alguns sinais de alguns líderes fazendo algumas coisas relevantes, como, por exemplo, BlackRock, né? Inclusive, essa semana eles falaram que vão usar o token lá, o BUILD. Eles querem colocar dentro das exchanges para usar como colateral de trade. Esse tipo de movimento é muito importante, porém eu vejo um outro viés. Usabilidade. Né? É o que a gente está aqui falando, né, de usabilidade. Usar um token de utilidade, a gente falar, colocar cripto no nosso dia a dia. Mas eu acho que a gente tem um passo antes disso. Quando você tem cripto, e aí você tem todas as chaves, e a segurança e a autocustódia, que eu acho que ainda ela não está resolvida, no meu ponto de vista. Ela ainda é muito imatura, muito roots, né, muito rústico, se eu posso dizer assim, né? Não sei se é a tradução certa, mas, no meu ponto de vista, ainda tem muito a avançar. E aí, quando você olha para essa perspectiva, e você olha o que o Telegram está fazendo. O Telegram só no Brasil tem 42 milhões de usuários ativos. E no mundo é o maior aplicativo de comunicação, né, além de uma rede social. Vamos dizer, esse pré-bull run, essa aquecida que a gente teve aí desde o início do ano, eu diria que uma tese que entre os institucionais tem sido o TON, que é a moeda nativa do Telegram. E aí eu vi com os meus próprios olhos quando se lançou a NOT, que era a primeira meme coin da TON. E teve exchange, inclusive a Bybit, que a gente teve algum problema de tráfego dentro da exchange, né? Porque a gente teve as 3 maiores exchanges, a Binance, a Bybit e o OKX, listando ao mesmo tempo, e uma quantidade de usuários assim absurdos. E o famoso tap to earn, né, que é o se aperta, e aí depois veio o Hamster Combat, veio todas essas outras tesezinhas que ainda não descolaram no meu ponto de vista. Mas quando você olha o lançamento da TON, ela começou a $2 e depois, ali quando ela foi lançamento da NOT, ela já estava $5.
Então, mesmo que a gente não está num bull run como o de 2021, você teria feito um 5x ali com o seu dinheiro, né? Então, vamos dizer, é relevante, né? Então, para mim, eu acho que no mundo todo, eu não digo nem só no Brasil, né? A gente está vendo aí o mercado de betting, o mercado de muito grande, ou seja, as pessoas querem apertar alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Isso é a primeira coisa. Não que isso seja eu estou resolvendo um problema, estou criando um problema na verdade, né? Mas o que eu estou dizendo é que está mais fácil para, desculpa o palavreado, mas o afegão médio de entender isso, né? Então, no meu ponto de vista, é quando nós resolvemos essa questão da custódia e, vamos dizer, Wall Street, Faria Lima e os mercados financeiros, além de algumas instituições, entenderem melhor. Boa, eu acho que... Só respondendo aqui a pergunta, né, que eu acabei falando, quando que chega a 1 bilhão de usuários, né? Quando a gente pensa que em 2017 a gente tinha 30 milhões de usuários e agora a gente tem 650, para mim bater 1 bilhão é questão de tempo, talvez menos de 2030, por questões até macroeconômicas, né? A gente tem uma macroeconomia sucateada, mega inflação. O Fed de 2020 a 2022, ele imprimiu 4 trilhões de dólares, então investir em Bitcoin é questão de necessidade, proteção contra a inflação, então, cara, é questão de tempo, vai bater, então não tem para onde fugir. Hoje o Bitcoin é um ativo único, escasso, proteção contra a inflação, então, cara, não tenho, ainda mais agora que a BlackRock entrou, vários players, cada vez mais vai entrar mais players ainda. Para mim a regulamentação é muito importante, ver muita gente falando, não, porque fica mais regulamentado, aí tem o KYC. KYC, para mim, vem junto da regulamentação. O investidor institucional, né, o cara que vai botar 100 milhões, 50 milhões, 30 milhões, até mais, ele gosta disso, porque é uma proteção a mais. Então, o KYC não é um inimigo. Cara, ele ajuda porque traz o investidor institucional, porque tá ali, tem uma regulamentação por trás, então traz uma blindagem. Então, é questão natural. Olhando para o ouro agora, quando rolou o ETF do ouro, né, em 1994, agora, 2004, agora não estou lembrado, mais ou menos por aí, agora não estou lembrado se foi 2004 ou 1994. Cara, quando rolou o ETF do ouro, ou seja, aquela chancela da regulamentação, cara, o ouro explodiu, entendeu? Então, com o Bitcoin teve agora o ETF, então é questão de tempo mesmo. Eu concordo, né? Eu acho que os dois pontos que vocês trouxeram aqui se resumem à exponencialidade do negócio, né? O Telegram trouxe no Hamster Combat 110 bilhões de pessoas jogando um joguinho para ganhar cripto. Se todas elas resgataram e interagiram e venderam em alguma corretora, eu não sei. Então é uma adoção que às vezes não é ideal, né? E eu acho que é esse o ponto do ponto de vista da Bybit, assim, de corretora mais institucional, não é uma adoção ideal porque todo mundo está ali jogando só para fazer alguma coisa e ter a noção falsa de que vai ficar milionário com um joguinho de Telegram e não vai, né? Mas eu acho que, e até o nome do nosso talk é esse, né, de Early Stage. A adoção em si, quando acontece esse tipo de evento de Tesla, de Elon Musk falando, de BlackRock falando, né, começa a ficar muito exponencial. E a curva de adoção das criptomoedas é 2 vezes maior do que a curva de adoção da internet. Então é questão realmente de tempo para a gente chegar num número de usuários gigantesco, né? E o Ale tocou num ponto que eu quero agora passar a bola para o Gui, que é a regulamentação. Eu concordo muito com a visão do Ale, de que a gente precisa ter regulamentação. A gente não é anarcocapitalista no sentido de achar que a gente vai fazer tudo por conta própria, sem precisar de Estado, nem nada disso. Isso, para mim, não existe, né? Isso é uma coisa totalmente falsa. Eu concordo que, em muitos países, né, a regulamentação é sufocante. E, coincidentemente ou não, nesses países é onde a gente tem mais adoção de cripto. Então, eu queria um pouquinho da visão do Gui, que a gente já conversou bastante disso, né, desse tipo de país, e como que ele vê essa questão de regulamentação hoje no mercado brasileiro e qual que é a previsão para isso. Vamos lá. A tecnologia sempre vem antes da regulação. Mas eu queria, antes de falar sobre isso, voltar a um ponto que eu não respondi também à pergunta. Eu acho que ela... 1 milhão de usuários, 1 bi, né? 1 bi. Eu acho que vem antes de 2030. Meu ponto. Boa. Vamos marcar. Tá gravado. Vamos ver se eu estou certo, né? Vamos fazer um bet aí, para cima ou para baixo. Exato.
porque eu também acho que a curva de adoção vai ser exponencial, né? Enfim, mas aí voltando agora à regulação. Tecnologia sempre vem antes da regulação. Então, por isso que parece que é uma corrida de gato e rato, né? No meu ponto de vista, é isso que está acontecendo no mundo. E aí, se você olhar a economia global, você percebe que cada país, ele quer, obviamente, controlar ali o padrão econômico do seu país, né? Então, o Brasil aperta ou não algumas regras, né, do Banco Central, ou de imigração, ou da inflação, justamente para ele poder trabalhar as massas, vamos colocar assim, né, de uma forma mais didática aqui. E isso não, como cada país tem a sua política, vamos dizer, algumas vê, por exemplo, o mercado brasileiro vê os derivativos como como quase que uma droga. Cara, eu não estou vendendo droga, né? É muito... Só quero alavancar meu trade. Exato, né? só quero alavancar, não é tigrinho, gente. Então, é isso. Então, a falta de conhecimento de quem está fazendo, né, a regulação, fazendo ali, de quem tem o poder da caneta, ele é muito importante. Então, eu acho que precisa-se de uma educação a essas pessoas para elas entenderem o que nós estamos aqui fazendo, o que a gente está construindo. Obviamente que, como uma empresa, como qualquer empresa quer ser rentável, ela vai buscar por arbitragem regulatória, né? Para mim, a questão da regulamentação é uma linha tênue entre você deixar o governo liberar até um certo ponto, mas também não ser muito tirano. Exatamente. Então, por exemplo, cara, para o investidor institucional é muito interessante porque traz segurança. Agora, para o pequeno investidor, para o pequeno afegão aqui no Brasil, o que o governo faz com os investidores de corretora nacional, para mim é uma merda. O cara não pode operar contratos futuros, mas ele pode jogar o joguinho do tigrinho, gente. Olha só. Exato. Olha como é que é uma merda nesse tipo de questão, né? Exato. É muita hipocrisia. Não, o tigrinho você pode, o cassino você pode. Agora, futuros no Brasil não pode, não. Cara, é por isso que as corretoras internacionais como Bybit, BingX, crescem tanto, porque, cara, o pequeno afegão, como é que ele vai ganhar dinheiro com trade? É com contratos futuros. Fechou no Brasil, ele vai operar lá fora. Exato. Então, a regulamentação no Brasil, no geral, cara, nota 6, assim, 7 não é tão ruim. Tá rolando o Drex aí, eles ajudam, tem a questão do white box, aquele box lá do sandbox regulatório, foi bem legal, inovação. Só que tem uma linha tênue que o governo do Brasil tem que melhorar um pouco nessa questão, entendeu? Eu concordo contigo. Quando a gente fala, por exemplo, de adoção de cripto por institucionais, é muito importante ele ter a segurança da custódia, como que, vamos dizer, se a gente tem alguma questão de jurídica ou, vamos dizer, um conflito jurídico entre o usuário e como que vai ser resolvido isso, essas coisas são pontos importantes. Eu tive um caso essa semana de roubo uma quadrilha especializada em roubo de cripto abordou um dos nossos clientes e levou quase 100 mil dólares, né? E o que ele ia fazer? Obviamente que a gente tem um padrão de segurança, a gente busca, mas, por exemplo, num banco como o Itaú, a gente sabe quais são, onde ir e como ir, né? Então, também concordo com a questão que é uma linha tênue de até onde você não vai sufocar o usuário e até onde você vai dar liberdade para ele ganhar dinheiro, né? E aí, falando de trade, eu acho que isso é uma... Bom, Alexandre, mestre em trading aqui, mas... o que eu diria? Isso ainda está muito novo. Você vai ter uma quantidade de pessoas que vão ser profissionais de trading em criptoativos que ninguém viu ainda, né? Vai virar quase uma... Quer dizer, já é uma profissão, virou uma profissão. Pessoas que se dedicam 100% a isso, né? E eu vejo isso no meu dia a dia, mais e mais. Então, assim, o meu ponto da regulação é que ela é importante, as exchanges elas estão de olho, mas elas não querem entrar em algum lugar, como, por exemplo, a gente teve o problema da Binance na Nigéria, né? Onde um cara que é totalmente inocente está preso lá, não pode sair e estão negando recursos humanos para ele. O cara está doente,
tá? Né, a deriva enfim. Então, eu acredito que é isso. Então, por exemplo, a Bybit, ela está olhando, só que ela está olhando o Brasil com carinho. A gente tem uma grande quantidade de brasileiros utilizando a exchange, mas como que a gente vai continuar sendo rentável, não pagando, vamos dizer, absurdos de impostos e, ao mesmo tempo, tendo uma adoção grande, significativa, mas, porém, que a gente não vá ferir a regulação interna, a regulação local. Eu acho que dando um exemplo que me ocorreu aqui, é a questão do Uber. Isso. Que o Uber veio de uma forma totalmente desgovernada, matou a indústria de táxis da noite para o dia. Depois tentaram regular uma coisa que já estava gigantesca, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Isso me veio um paralelo aqui, que as corretoras trabalham junto com os reguladores, né? Isso. Eu acredito que essa é uma boa comparação, tanto que a gente lembra, se recorda quando a gente teve tanto lobby que a Uber gastou, tanto dinheiro com lobby que a Uber gastou para poder falar, não, cara, isso aqui não é transporte pirata, né? Isso aqui é legítimo. Mas, vamos dizer, essa uberização acho que é um caso muito interessante sobre isso. Boa. E falando de projetos agora, né, antes de entrar um pouco na parte de games, uma coisa que o Fred falou aqui na abertura é de como identificar um projeto. Isso é uma coisa que no mundo de cripto hoje ainda é um pouco difícil quando a gente tem as meme coins lá nas top 10, top 20 de capitalização de mercado, né? E eu queria entender um pouquinho dos dois lados, né? Primeiro do lado do usuário, né? Que é o Ale, o cara que recomenda para a comunidade dele alguns tokens específicos que ele estuda, e depois eu quero entender como é que a Bybit faz essa seleção para entrar na Bybit. Mas bora lá, Ale. Essa pergunta é muito boa. Como eu falei, hoje eu atuo, além de investidor, né? De mais de 7 anos, eu sou investidor anjo. Então, eu seleciono startups Web3 para investir. Primeira coisa que a gente olha é o time por trás. Porra, hoje o que mais tem no mercado de cripto são projetos que você vai procurar o time no site, é um bonequinho do Minecraft, porra. Ou então nem tem time. Então, quando você olha o projeto da Inês, você fala, porra, os caras estão aqui palestrando, dando acesso, tudo transparente. Mas, voltando à pergunta, a primeira coisa que você olha é o time por trás. Cara, sem time, sozinho, você não constrói nada. E quando você olha para o time de founders da Inations, cara, você tem o Bozzi, que é macaco velho no esporte. Você tem o Armani, que tem outro macaco velho com história no esporte. Você tem o Fred. Cara, você tem o Rafa. Você tem o Nando Cohen, né? Que é o gênio aí, com vários prêmios. Acho que é Kanye o nome, né? Nem sabia que existia isso. Eu falei, caraca, isso aí é bom mesmo. Essa arena aqui, que deve custar sei lá quantos milhões. Então, time, primeira coisa que eu olho. Não posso negar o time de conselheiros também, né? De advisors, seleção. Mas você olha também o que é legal de olhar. Barreira de entrada. Cara, isso já é uma barreira de entrada. Ninguém vai fazer igual. Quem vai fazer igual? O cara vai estar fugindo. Então não tem, cara, concorrência direito, entendeu? Claro que pode ter, mas o cara vai ter que se ferrar muito para tentar fazer alguma coisa igual do que a gente na Inations está fazendo, né? Então, time, barreira de entrada, transparência, tamanho de mercado é muito importante também. Você olha o mercado de esportes, cara, é um mercado multibilionário, 200 bilhões. Você vê uma Copa Nobru. O Nobru é o Neymar do esportes. Ele bota 100 mil pessoas numa final, na live dele. Porra, cara, o poder de escala desse mercado, né? Então, time, produto, mercado, transparência. Então, eu vejo muito isso, entendeu? E preço também, né? Agora é o melhor momento para entrar porque está em pré-venda. Então, você está pegando na planta, e na planta você tem mais potencial de retorno. No Acelerador Cripto, que é meu curso, eu mostro 19 pontos, mas eu tenho que ficar aqui mais meia hora só falando. Mas esses são os principais, né? Que eu falei. Boa. E do lado empresarial, Gui, o que a Bybit olha na hora de listar um projeto, por exemplo, ou de investir? Porque tem um braço de investimento. Sim, sim. A gente tem... Nosso braço de investimento, ela não é tão famosa como o Binance Labs, por exemplo. Né? A gente chama de Mirana Labs. Né? Enfim. Mas
quando a gente, agora por experiência própria, quando a gente olha um token para listar, vou falar mais um pouquinho de token, né? Óbvio, eu acho que o Alexandre pontuou a principal coisa, que é o time, né? Quem está investindo, isso é um ponto muito importante. Então, quem são os advisors e o time que está investindo. Então, por exemplo, se a gente tem um Pantera, um AXTZ, um fundo maior investindo, a gente tende a olhar melhor, né, esse projeto. Segundo ponto, obviamente, liquidez, quantidade de usuários, né? Qual é a capacidade, mas isso eu acho que é por causa do modelo de negócio da exchange, né? Porque a exchange, olha, se a gente tem, sei lá, 30 mil pessoas ativas no Telegram, no Discord dos caras que compraram token, então essas pessoas são potenciais clientes na hora que a listagem é feita, justamente porque eles estão ganhando dinheiro. Comunidade. Né? Então é muito óbvio isso. E o que a gente está buscando? Aquisição de cliente e tamanho de mercado, né? E valorização do token. Outra coisa que a gente olha, quem são os market makers, né? Quem que vai colocar liquidez nesse projeto? Então, muitas vezes, os projetos de cripto, eles já têm alguns market makers que eles trabalham. Então, se é um GSR, se é um Keyrock, se é, enfim, Jump Crypto, o que seja, DWF, então esses projetos que incubam, né? Ou fazem o market making. Engraçado que muitos desses, eles já trabalham o market making, eles já incubam e já investem, né? Então, isso já traz uma solidez para o mercado. Aí eu falo agora de experiência interna. O que eu vejo? Obviamente, as pessoas acabam falando, Guilherme, mas ultimamente a Bybit e a Binance não estão colocando projetos bons, né? Estão colocando meme coins. Eu falei, mas é isso que o trader quer, cara. O cara quer tradar, ele quer volatilidade. O que uma meme coin faz? Quando o mercado sobe, ela desce mais. Pô, vou fazer um vídeo de meme coin, dá 10 mil views. Vou fazer um vídeo ali da mais da boazinha, dá 500 views. Porra, mano, aí é foda, né? Exato. Exatamente. Então, a gente olha, o ponto principal é qual a capacidade de volatilidade desse token. Eu acho que também por trend de mercado, não vou dizer que não. Por exemplo, agora a gente está olhando muitos os projetos de AI. É quase que, né, chovendo molhado isso que eu estou dizendo, mas é uma realidade, né? A gente está vendo várias narrativas de AI, mas tá, ok, de novo, quem é o time, o que eles estão fazendo, qual é a proposta, como que eles estão criando isso. Isso é um projeto ou não escalável, né? Então, essa que vai trazer, no fim, a qualidade desse token. Um ponto interessante que você falou, a gente lista meme coin, mas a meme coin tem um fundamento para o pequeno investidor, que é o trade, que é ganhar dinheiro. Isso é um fundamento, gente. Agora, em questão de time, não, mas para o pequeno investidor, ele vai lá, cara, vou ganhar dinheiro. Então, isso é um produto para ele também, né? Não, eu digo mais, saiu um relatório, acho que... julho, agosto, saiu um relatório da Bybit, dos investidores institucionais que tradam na Bybit. Muitos deles tradam meme coin. Então, assim... A volatilidade, né? Volatilidade absurda. De novo, quem é trader não está tradando açúcar, café, ouro e cripto, devido à volatilidade do mercado, né? Não interessa o ativo que você está tradando. Então, é isso que a Bolsa olha, é isso que a gente olha no fim do dia. Volume, né? No final das contas. Volume, exato. E aí tem uma outra coisa, né? Volumetria, que é o que vai trazer as taxas para a exchange, né? Interessante. Tem um caso, acho que eu quero comentar sobre, é aquele Dogs, que foi um projeto que não foi, ele foi listado só no perpétuo, não foi listado no spot. No Brasil, eu fiz uma pesquisa na época, a quantidade, o Brasil era o país que falava de Dogs, não existe mais que qualquer outro lugar. Normalmente, né, esses projetinhos, essas meme coins, tá, elas vêm muito da Ásia, principalmente da Coreia do Sul e da Rússia,
né, onde a gente tem 2 mercados muito grandes de mercado de derivativo. Então, assim, as narrativas são importadas para cá, para o Brasil. Né? Às vezes alguém fala, chama meme coin, mas já saiu lá do outro lado, né? O famoso já como é que chama? Já é 2025 na Austrália, né? E então, assim, é muito, como que eu digo? Esqueci o que eu estava falando. De volumetria. Exato. Então, é isso, basicamente isso. E no final das contas, acho que é isso que importa, né? Se a gente for olhar do ponto de vista de especulação. E acho que uma coisa que a Initial se diferencia disso é que a volumetria vai ser constante, porque as pessoas vão ter o que a gente estava falando no talk anterior de usabilidade dentro do projeto. Isso acho que traz uma volumetria constante para o negócio. Né? Não é uma simples especulação de uma meme coin, por exemplo, que o cara pode fazer um trade hoje, ganha 1000%, mas ela não existe amanhã. Exato. Assim, eu estava falando de dogs, né? E era um caso que o do Brasil, ele veio e apareceu mais no Brasil. Só que eu fui falar com o time. Porque eu falei, vamos ver internamente com a Exchange se a gente consegue trazer dogs e listar dogs e tal. Depois eu descobri que eles não fizeram um check em um box. O que? Foi a liquidez. Eles não queriam, eles falaram assim, a nossa liquidez é só feita organicamente, a gente não vai colocar nenhum market maker. Isso é um pré-requisito para você listar. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, muitas vezes, eu sei que teve aí alguns influencers famosos, eu não vou citar nomes, que falaram, compra, vamos dizer, derivativo de runes e tudo mais, né? Vai dar bom, caramba, mas, vamos dizer, eles não falaram com o time o suficiente para saber se aquilo tinha uma atração ou não para listar. Isso é perigoso até, né, em um certo nível, né? Mudando um pouquinho o foco para falar de games, né? Eu trago sempre números para vocês, então a gente tem uma estatística de que 103 milhões de pessoas no Brasil se consideram gamers. E aí a gente inclui, isso é quase 50% da população, e a gente inclui todo mundo que joga qualquer coisa, né? Inclusive a tiazinha que joga Candy Crush no metrô indo trabalhar. E eu queria ver um pouquinho da perspectiva de vocês de mercado de games, e do Gui eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história da MIBR. A MIBR, para quem não sabe, é um dos maiores times também de esportes hoje e é patrocinado pela Bybit. E falando de estatísticas, depois eu vou passar a bola para ler aqui, o Paris Saint-Germain entrou na lista dos top 20 de maiores equipes de esportes do mundo. Então, você tem uma equipe tipo do Paris Saint-Germain, imagina o que a gente não consegue fazer com o Flamengo da vida, né? Mas, vamos lá. Vamos lá. A MBR foi uma tese bastante interessante. A gente já tinha alguma experiência com patrocínio de times. Então, a gente, na época, estava patrocinando o Astronave, um famoso, que é russo, né? E no MBR a gente estava buscando uma forma de ter uma autenticidade e é uma forma de a gente entrar no Brasil de forma sólida. Então, assim, embora o time, em questões de entrega, vou dizer, do time em si, ele não está performando como gostaria, vou colocar dessa maneira, mas ele tem uma robustez de marketing e de organização que eu acho que muitas orgs invejam. E isso deu uma certeza da gente investir neles. Embora a gente sabe que a gente tem E tem uma outra coisa que a gente olhou. Quem são os fãs do MIBR? É a galera da década de 90. São os millennials. Porque eles viram e depois, vamos dizer, né, teve a volta do MIBR. Então, vamos dizer assim, consequentemente, é a galera que está tradando cripto hoje, né? Então, a gente falou, bom, a gente quer entrar nesse mercado que tem uma grande quantidade de ENZs, mas, ao mesmo tempo, a gente quer entrar com alguém que tem uma casa que seja organizada. Então, foi essa a tese na época, e eu acho que a gente teve, inclusive, a primeira coleção de NFT com eles, né, que foram as camisetas. E agora a gente vai estar saindo a segunda coleção, muito mais robusta, muito maior. Teve um aprendizado do lado deles também, porque eles não são Web3.
Mas, assim, a gente teve todo esse amparato de uma org que tem um time muito organizado e muito bem feito. Para mim isso é muito legal, cara, porque a gente vê as grandes corretoras de cripto patrocinando Red Bull, né, patrocinando equipes de Fórmula 1 ou times de futebol, né, a BingX patrocina o Chelsea, enfim. Então, começando a ver uma corretora do tamanho da Bybit patrocinando um time de esportes, cara, para mim isso é um negócio, é um divisor de águas, assim. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Pegou uma audiência, né, que talvez ninguém mais iria conseguir pegar, né, que fica meio escondida ali, meio abandonada, né, mas os caras têm influenciadores que têm milhões de usuários, né, então, porra, mano. Então foi uma estratégia bem legal e com potencial absurdo, né, porque o cara vai ter um filho e que aí daqui a pouco vai ver ali Bybit, já vai ser o próximo usuário. Ele vai procurar quem? Vai procurar uma Binance da vida? Não. Vai abrir a conta na Bybit por causa do awareness, né, da credibilidade. Então, bem legal, sim. E falando de perspectivas de games no Brasil, né, a gente tem os 103 milhões de usuários gamers aqui. O faturamento total mundial de games é 280 bilhões de dólares hoje. Isso inclui venda de PlayStation, venda de consoles, de CDs, de mídia física, mídia digital, tudo. E isso cresce exponencialmente, chegando até 1 trilhão de dólares em 2030. E aí eu queria passar para o Ale, o que você acha da perspectiva? Perguntei de 1 bilhão de usuários. Agora para a iNations. Agora para a iNations. Cara, a adoção, na verdade, ela é um resultado de um bom produto, né? Então, se a gente quer ter uma boa adoção, nós, como founders, advisors, a adoção é um resultado de um bom produto, de uma boa entrega, né? E a iNation já nasce com isso. A arena, time, é aquilo que eu estava falando. Time top, diferenciado. Então, um time, cara, com um histórico muito grande. Não é a galera que chegou ali 3 meses e está abrindo aqui a iNation. Não. Os caras têm muita história, né? Produto diferenciado, barreira de entrada muito grande, o mercado multibilionário, potencial de escala também é uma coisa que eu não falei, eu vejo muito. O Flamengo Sport já está dentro. Se eles fazem uma ação integrada, cara, são 100 mil contas abertas comprando iNations. Então o valor do token vai lá para cima. Aí o nosso foco também é ser um projeto internacional. A gente faz a parceria lá. Vou nem falar o nome, né, do que está rolando nos bastidores. Mas vamos lá, botar um time lá da Premier League. Ou então um time, cara, da Espanha. Fechou com o Barcelona Esportes. Abre 100 mil contas. Então, potencial de escala. Isso tudo vai dar o que a gente quer, que é a adoção. Então, a adoção é o resultado. E para você ver a adoção, você precisa ter os pilares que eu falei. Bom produto, time. Então, é uma construção. A adoção vai vir naturalmente, não tenho dúvidas perante isso. Tá. Show de bola. E para finalizar, queria só dar uma resumida em tudo que a gente falou aqui, de tentar trazer um pouquinho pé no chão de perspectiva para o mercado brasileiro no ano que vem. A gente tem muita coisa vindo, tem DREX, tem regulamentação, mais imposto, mas por outro lado a gente tem a uberização, né, digamos assim, que as pessoas estão adotando de uma forma ou de outra. Qual que é a perspectiva de vocês no curto prazo de criptomoedas, de adoção de cripto nesse momento? Para mim, sempre crescimento, porque a gente vive num país de moeda fraca, a moeda brasileira é ridícula, o dólar está 5,68. Cara, o dólar, o real já desvalorizou mais de 90%, 80% perante o dólar. E a perspectiva é só aumentar. Daqui a pouco vai bater 7. Eu tenho até uma análise gráfica lá que o dólar está dentro de um triângulo ascendente com projeção em quase 8. Até 2030 vai bater 8. Então, qual que é a saída? Criptoativos. Mas não só Bitcoin. Criptomoedas, uma carteira diversificada. Cara, a gente vê na Venezuela, o cara que era milionário na década de 80, o cara era milionário, saiu da pobreza, ficou milionário empreendendo, tempos de ouro na Venezuela, o cara só diversificou na Venezuela. Agora o cara está pobre, pode ter até 20 imóveis, mas imóveis que não valem nada. Argentina, economia virou pó. Os caras lá, mano, estão doidos por Bitcoin. As corretoras lá estão com recorde de volume. Então, é aquilo, né? A necessidade, como é que é a palavra? A ação... Antes da ação vem a necessidade, né? Então o cara precisa estar muito se ferrando para agir. Então quanto mais a economia estiver horrorosa, quanto
mais a moeda estiver desvalorizando, mais os investidores no Brasil e no mundo afora vão estar procurando por Bitcoin e por outras saídas, né? Questão de guerra, questão geopolítica, isso tudo influencia. E tem um lado positivo, que é o famoso flight to quality, né? do Larry Fink, que é a fuga por ativos de valor. Então, no Brasil, perspectiva excelente, só crescimento, mas a gente sabe que o Brasil não move nada em cripto, mas, cara, o dólar está na merda, então isso é excelente em curto, médio e longo prazo para o Bitcoin. Gui? Bom, eu acho que vou falar um pouco de regulação primeiro, e aí depois eu falo os outros pontos. Primeiro, regulação, eu acho que ela, para a corretora, ela vem em meados de 2025. E aí a gente tem até 2026 para as exchanges globais, vamos dizer, estarem formalmente no Brasil ou saírem de vez. Assim como foi o movimento de BEDS, isso vai acontecer em 2025 com as exchanges. O Banco Central vai vir com uma mão mais pesada e vai falar, ó, aqui a regra, faz o que a gente faz ou sai do jogo. E aí, do ponto de vista de usuário, eu concordo com o Alexandre de que moeda vai se desvalorizar. Eu acredito numa crise 2025-26, muito provável. Nenhum indicador econômico é bom o suficiente para falar o contrário. Então, assim, você vê o medo nos empresários, você vê o medo nas pessoas. Quando a gente tem relatórios falando sobre o número de usuários, de pessoas que estão fazendo bets, que recebem o Bolsa Família, isso é uma coisa que, para mim, já passou do limite. Quando você olha, vamos dizer, a carga tributária, você vê a população ativa envelhecendo, né? Vamos dizer, a aposentadoria quase não sendo suficiente para as pessoas. Como que isso vai ser? Então a gente só está implodindo esse país. Isso olhando de uma forma mais macro aqui. Aí quando você olha cripto, dólar, eu acho que também é uma saída mais que óbvia, né? E então quando você olha o dólar e moedas mais fortes. E aí nisso vem, obviamente, que o portfólio de cripto, quando você está falando de altcoin. Acredito eu que a gente está esperando, na verdade, o mercado de cripto está tentando se antecipar à eleição. Todo mundo sabe que a eleição americana é extremamente acirrada, então ela vai acontecer aí fim de novembro, dezembro, que a gente vai saber quem vai ganhar na eleição. Então é aí que a gente vai falar, o Bitcoin vai romper os 80 mil ou não. Mas eu acho que é um voo de galinha, no meu ponto de vista. Vai romper os 100 mil dólares, com certeza, se Deus quiser. Mas... Eu rezo todo dia para isso. Exato. E aí, tendo uma carteira diversificada, como o Alexandre disse, faz todo sentido para mim também. Porque a gente sabe que se você tem mais liquidez do Bitcoin, essa liquidez vai vir para os altcoins automaticamente. Então, quando a gente olha esse cenário, vamos dizer, com esse delay de sempre que a gente tem, então se você fez 5x, não, vai lá, 2x no Bitcoin, você vai fazer 5, 6 numa outra. Enfim, por isso que faz todo sentido você ter uma carteira diversificada. Então esse para mim é o cenário macro, se eu posso resumir ele em algumas palavras. Ótimo, não sabia nesse negócio que estava tão pesado já a regulamentação. Mas acho que é isso, né? O que a gente queria passar de mensagem é justamente o Early Adoption, né? Então, se tiver realmente uma regulamentação forte para as corretoras grandes ficarem ou não, talvez algumas vão ficar, outras não. E eu acho que vai acontecer a uberização de qualquer forma, né? Porque hoje todo mundo tem uma VPN no celular e acessa, e tanto faz, né? Não é recomendação de investimento de novo, mas NordVPN é melhor. E eu acho que é meio que inevitável, assim, né? Então, eu acho que a mensagem que eu queria passar, que acho que ficou um pouco clara de tudo que a gente está falando aqui, que essa é a hora, né? Quanto antes a gente entrar, antes a gente vai ter um resultado mais exponencial
e a gente talvez consiga ganhar, inclusive, das regulamentações, né? Eu acho que é um pouco disso. Considerações finais? Fiquem à vontade aí. Cara, é isso, né? Analise os principais pontos que eu falei de uma análise fundamentalista e tirem suas próprias conclusões. Então, para você, o que é um bom projeto? Então, analisar os pontos e ver se faz sentido ou não, entendeu? Porque, para mim, dá match total. Eu não tenho nem o que falar, né? Também, além de ser advisor, eu convenci, inclusive, minha mãe, que nem sabe nada, a investir um pouquinho na Nations, porque, né? Por que não? Skin the game total. Não, faz parte. Vai ficar para mim na herança mesmo, tá tudo certo. Bom, Bull Run começando, já começou. Olhem outras moedas além do Bitcoin para investir. É isso que eu tenho para dizer para todo mundo. Sejam inteligentes, dolarizem-se e comprem altcoins, incluindo e-nations. Ó, aí sim, hein? Veio da Bybit, não foi eu que falei. Não, Tô brincando. Não Bybit podia não. falar isso. Não Faltou o podia. compre na Bybit. Recomendação Pelo link abaixo. pessoal. Recomendação pessoal. Não Do podia. Guilherme, Essa, tá era, bom? essa era a única condição que ele pediu. Não vincula a Bybit a iNations, e eu terminei vinculando. Brincadeira. Recomendação pessoal, tá, gente? Mas é isso. É isso aí, gente. Obrigado pela Obrigado, boa oportunidade. noite. Obrigado, galera. Eu acho que o Fred tem mais um último aviso aí. E aí a gente vai pro happy hour. Obrigado. Valeu.